Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Amarante e nesta aula nós vamos estudar a imunidade adaptativa. Quando o nosso organismo sofre uma agressão biológica, química ou até mesmo física, ele reage por meio do sistema imunológico. Assim, nós temos a imunidade inata ou natural e a imunidade adaptativa ou adquirida. Os conceitos sobre imunidade inata foram aprofundados na aula anterior. Se você não assistiu a essa aula ou se deseja rever estes conhecimentos, eu estou deixando aqui na descrição deste vídeo o link para a aula. Hoje nós vamos estudar a imunidade adaptativa e seus mecanismos. Podemos apontar 4 diferenças básicas entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A primeira apresenta início rápido, quase imediato após a infecção, mas é inespecífica, com capacidade muito limitada para diferenciar a natureza do patógeno. E por isso mesmo, a resposta é estereotipada, com mecanismos muito semelhantes frente aos diferentes estímulos patogênicos, e não confere imunidade permanente. Por sua vez, a imunidade adaptativa, apesar de início um pouco mais demorado, apresenta alta capacidade para distinguir as características do micro-organismo agressor e, assim, elaborar uma resposta altamente especializada. Mas a principal característica da imunidade adaptativa é a sua capacidade de conferir imunidade permanente, ou pelo menos duradoura, e responder eficazmente às repetidas exposições a um mesmo micro-organismo causador de doenças. Mas se você está pensando que a imunidade inata é fraca, menos importante ou até mesmo impotente, você está errado, porque ela é a nossa primeira linha de defesa e a capacidade de um micro-organismo se instalar e causar doença, sua patogenicidade é diretamente proporcional à sua resistência aos mecanismos da imunidade inata. Mas, sobretudo, ela atua de forma integrada à imunidade adaptativa. Na inflamação e na ativação do sistema do complemento, observa-se a liberação de citocinas e outras substâncias que são importantes em todas as fases da imunidade adaptativa, inclusive na expansão clonal e na ativação dos linfócitos B, os produtores de anticorpos. Você já sabe que a imunidade adaptativa é específica e especializada, e que é por meio de seus mecanismos que adquirimos uma imunidade permanente ou pelo menos duradoura, o que chamamos de memória imunológica. É bem provável que, se não fosse a nossa capacidade de desenvolver uma memória imunológica, nós não existiríamos enquanto espécie. Então, vamos aprofundar este tema? Quando um hospedeiro imunocompetente é exposto pela primeira vez a um patógeno ou a uma molécula estranha qualquer, a um antígeno, ele elabora uma resposta primária, com a ativação de linfócitos T e B e a produção de anticorpos da classe IgM, com baixa afinidade pelo antígeno. É neste momento que são formadas as células de memória. Se construirmos um gráfico hipotético para representarmos a resposta primária, correlacionando o título de imunoglobulinas IgM no plasma do hospedeiro com os dias decorrentes da infecção, vamos observar que, inicialmente, a secreção de anticorpos é lenta, mas após alguns dias haverá um crescimento exponencial até atingir a fase de platô, na qual o título se mantém praticamente constante. Por fim, a secreção desses anticorpos diminui substancialmente até níveis indetectáveis. No fim da resposta primária, já se inicia a secreção de imunoglobulinas IgG, que irão conferir imunidade ao hospedeiro, em caso de uma nova infecção pelo mesmo patógeno. Passado algum tempo, se houver um novo contato com o mesmo antígeno,
será elaborada uma resposta secundária, que é mais rápida e mais eficiente. Isto porque já existem linfócitos B, as células de memória, que na resposta primária tiveram contato com o antígeno, foram ativadas, sofreram expansão clonal e agora são capazes de produzir grandes quantidades de anticorpos da classe IgG, que são específicos e apresentam alta afinidade pelo antígeno. A isso nós chamamos de memória imunológica. Na resposta secundária, as células de memória que já entraram em contato com o antígeno foram ativadas e formaram clones que já detêm informação necessária para produzir IgG específica contra o patógeno, produzem rapidamente grande quantidade de IgG. E como podemos observar no gráfico, a secreção de anticorpos é rápida e duradoura, e o título se mantém alto por muito tempo, impedindo que a doença se instale. A efetividade e a intensidade das respostas primária e secundária dependem de vários fatores, como a patogenicidade do micro-organismo invasor, mas principalmente da integridade do sistema imune do hospedeiro. A imunidade conferida por esses processos pode ser ativa quando o indivíduo é exposto ao antígeno e adquire capacidade de produzir seus próprios anticorpos. Por isso mesmo, ela é permanente, duradoura. Outro tipo é a imunidade passiva, com caráter transitório, isto porque o paciente recebe anticorpos de animais previamente imunizados. A imunidade ativa pode ser adquirida de forma natural quando há uma infecção ou por meio de vacinas. São exemplos de imunidade passiva a transferência de anticorpos pelo colostro e leite materno, o soro antiofídico e antiescorpiônico e o soro antitetânico e antirrábico. Quando vacinamos uma pessoa, o que fazemos, na verdade, é induzir uma resposta primária, mas de forma controlada, para que ocorra a ativação e a expansão clonal das células de memória. Na produção das vacinas, são preservadas a antigenicidade e a imunogenicidade dos patógenos, ou seja, sua capacidade de serem reconhecidos como moléculas estranhas e desencadearem uma resposta imune e, consequentemente, a formação de memória imunológica. Por outro lado, a vacina é destituída de patogenicidade, que é a capacidade do patógeno causar doença, o que nos garante a eficácia e a segurança das vacinas. Após infectar um organismo, os vírus utilizam a célula do hospedeiro para sua replicação e formação de milhares de partículas infectantes. Se o processo não for paralisado, o indivíduo pode ter uma grave doença. Após a infecção viral em um indivíduo imunocompetente, os mecanismos da imunidade inata se iniciam rapidamente, com as células natural killer podendo destruir a célula infectada mesmo antes que a replicação viral esteja completa. Como você já sabe, outros mecanismos, como a ativação do sistema do complemento, são também muito importantes nesta fase. Se o patógeno resistir à imunidade inata, o organismo elabora a imunidade adaptativa, que se inicia com o reconhecimento do antígeno pelo sistema imune. Considerando-se os mecanismos, os tipos celulares e as substâncias envolvidas, a imunidade adaptativa pode ser classificada em imunidade celular, quando são os linfócitos T os responsáveis pela destruição do micro-organismo invasor, por meio da secreção de citocinas e outras substâncias, e imunidade humoral, onde os linfócitos B, ao secretarem imunoglobulinas ou anticorpos, conseguem controlar a infecção e matar o patógeno. Existem muitas diferenças entre a resposta imune celular e a humoral, que serão vistas em aulas futuras.
Aqui eu vou fazer apenas um resumo. Um vírus, após infectar ou ser fagocitado por um macrófago, por exemplo, que funciona como uma célula apresentadora de antígeno, este macrófago digere o vírus e expõe em sua membrana citoplasmática os antígenos virais, que juntamente com moléculas de histocompatibilidade principal produzidas pela célula apresentadora de antígeno, permitem o reconhecimento de suas estruturas por um linfócito T inativo, um linfócito citotóxico. A partir deste momento, o linfócito é ativado, sofre expansão clonal e seus clones são capazes de destruir a partícula infectante. Isto é, uma resposta imune celular. Na resposta imune humoral, após a fase de reconhecimento, um linfócito T auxiliar transfere a um linfócito B inativo as informações referentes ao antígeno. Este linfócito B é então ativado, sofre expansão clonal. Forma plasmócitos que produzem imunoglobulinas específicas contra o patógeno. E como sabemos, essas imunoglobulinas é que vão causar a destruição do vírus ou de outro micro-organismo invasor. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Mas nas próximas aulas, nós vamos estudar a resposta imune celular e a resposta imune humoral de forma mais aprofundada. Vejo vocês lá.